Hoje eu vou falar dele, uma das cartas mais temidas injustamente do baralho, né? Do tarô. O diabo é uma carta essencial, né? O tarô ele constitui 78 cartas, você soma 7 mais 8 dá 15. O tarô ele é constituído e toda a sabedoria preciosa do tarô é constituída dentro do equilíbrio dos quatro elementos. 78 dividido pelos quatro elementos, dividido por 4, você tem o número 15, que é o arcano do diabo, do tinhoso, como muitos costumam chamar. Primeiro ponto de reflexão sobre o diabo, né? O diabo ele é uma invenção humana, tá certo? Assim como Deus, eu estou deixando um pouco aqui agora minha fé de lado, mas Deus também, se você parar para pensar, é uma invenção humana. E a gente costuma criar um Deus em que ele seja 100% perfeito. E que esse Deus ele seja todas as aglomerações, vamos ver se eu vou conseguir falar isso, que eles são, esse Deus que a gente cria é uma aglomeração, perdão, de todas as qualidades, de toda a caridade, de toda essa alma açucarada humana. A gente nunca vai assumir que Deus ele pode cometer erros, né? Deus é onipresente, é onipotente, né? E a gente coloca esse Deus como se esse Deus ele nunca cometesse erros, como se ele fosse uma figura perfeita. Assim como a gente coloca, né, no diabo toda essa fúria que a gente tem, toda essa raiva que a gente tem, toda essa questão, tudo que a gente repugna é culpa do tinhoso, né? É culpa do diabo. Até hoje você vê pessoas que às vezes elas falam assim: ai, porque eu agi dessa forma porque eu tava com o demônio no corpo, não era possível. Ou porque eu tava com uma influência de magia negativa. Ou fizeram magia negra pra mim, né? E a gente associa muito isso ao diabo, né? A gente coloca todos os nossos defeitos no diabo e todas as nossas qualidades em um Deus onipresente, onipotente, né? E primeiro ponto de reflexão dessa carta, o que é o diabo no tarô? A gente tem uma figura com asas de morcego, né? Essa figura ela faz um sinal aqui apontando para os céus, tá certo? Essa figura que ela acorrenta com ela em um pedestal, uma figura masculina e uma figura feminina, tá certo? Ambas as figuras possuem rabos, ambas as figuras possuem chifres. Bom, vamos lá. Primeiro ponto de reflexão do diabo. A gente precisa desmistificar essa ideia, então, de que Deus é perfeito e de que o diabo é maligno e o diabo é uma figura péssima, né? Porque para mim, embora muitos tarólogos achem a carta do diabo uma carta negativa, péssima, eu não vejo assim. Eu vejo como a carta em que faz você reconhecer dentro de você que você não é só luz, tá certo? Que você não é uma pessoa que, por mais que você tente emanar uma energia positiva para o mundo, mas você tem dentro de você as suas sombras, você tem dentro de você o seu Deus e você tem sim, quer você goste, quer você não goste, você tem dentro de você o diabo. O diabo são os 7 pecados capitais. O diabo é o nosso egoísmo às vezes, o diabo é a nossa fúria, o diabo é a nossa raiva, o diabo é a nossa gula, é tudo aquilo, e se você reparar o diabo ele aponta para cima, né? E aí fica uma reflexão. Por que o diabo ele aponta para cima, ele faz esse sinal para cima, sendo que ele poderia fazer um sinal para baixo, já que a gente tem o costume de falar que enquanto Deus está lá em cima, o diabo ele está nas profundezas da terra ou no inferno, né, que seria para baixo, abaixo da gente, né? Esse sinal para mim ele tem a ver com uma questão de a busca pela evolução.
E esse próprio diabo, ele assume aqui essa animalização do ser humano. E o que animaliza o ser humano? O que emburrece muito o ser humano e impede esse ser humano de seguir as ordens desse sujeito aqui para o caminho da evolução aqui? É justamente essa questão de você ser apegado muitas vezes a bens materiais. Você ser muito apegado às vezes a às vezes você é aquele tipo de pessoa que dá muito valor, por exemplo, apenas à sua vida amorosa e esquece aqui de fazer a sua vida financeira andar. Ou aquela pessoa que é muito fanática na sua vida financeira, na sua vida profissional, quer porque quer dinheiro e às vezes a coisa amorosa ela não anda. Como também pode ser aquela pessoa que é viciada em falar em política, ou aquela pessoa que é muito apegada a determinados dogmas, a determinados tabus da sociedade. Isso é o que te prende, isso é o que, como esse homem, como essa mulher, te animaliza, tá certo? Se vocês repararem, essas figuras aqui, elas estão sendo animalizadas. Aí você vai me perguntar, o que é o cacho de uva que está aqui no rabo dessa mulher? O cacho de uva, ele representa o lado feminino de ser muito apegado às emoções, tá certo? A uva aqui é uma simbolização do lado negativo que a mulher tem, o lado feminino tem, de às vezes ficar apegada apenas às emoções, esquecer de dar um sentido e dar um rumo ao dia a dia dela, sem esquecer das emoções. Por isso que a gente fala que mulher é mais chorona, que mulher é mais dramática, e isso seria essa polaridade extrema, esse sentido daquela pessoa que é só apegada a isso e esquece tudo na vida dela. Como a gente tem aqui, o que é que animaliza o homem? A carta do fogo. O instinto, às vezes falar demais da conta, às vezes agir com uma certa arrogância, com uma certa prepotência aqui. O fogo é a coragem, só que o fogo também aqui ele vem representar uma questão de o lado negativo que animaliza esse homem é o não controle dos seus instintos, tá certo? No sentido de mostrar que o homem, ele segue o seu instinto muito mais do que a mulher, mas como se ele usasse muito aqui, às vezes de uma certa muita sede ao pote para conseguir determinados objetivos. O diabo é uma carta que ela fala sobre você ser apegado a bens materiais ou você ser apegado aqui apenas ao campo sentimental e você não caminhar para a evolução da sua alma. Você pode não estar enfrentando aqui as sombras que realmente existem dentro de você. Você precisa assumir o seu lado sombra. Você precisa entender que nem sempre, por mais que você tente ser uma pessoa, eu estou evoluindo e vou caminhar sempre para o caminho da evolução, vou meditar 8 horas por dia, vou fazer jejum de 8 horas, não adianta você fazer tudo isso se você não assumir para você também que você também é ansiedade, que você também é sim um pouco egoísta, que você também é sim um pouco egocêntrico, que você, mulher que está me ouvindo, às vezes você pode ser muito dramática e fazer com que os seus relacionamentos eles não evoluam. Pode ser que você seja aquele tipo de pessoa que no relacionamento pense apenas no calor do momento, no sexo do momento ali, um apego total ao que é material, e esse apego às vezes ele te impede de enxergar a verdade e de caminhar aqui para a evolução. O diabo não é uma carta negativa. Sabe por quê? Ele não é, para mim eu não entendo como uma carta negativa, porque o diabo para mim é aquela, veja bem, a gente pega a própria história de Lúcifer, né? Em que Lúcifer ele deixou o céu, né? Lúcifer é portador da luz. Lúcifer ele deixou os céus, né? E
e queria, digamos assim, criar a sua própria legião, né? E ter uma certa autoridade também. E a gente pega a carta do diabo e associa essa questão de Lúcifer. Para mim, o diabo é a vontade que nos faz ambicionar algo melhor. É aquela coisa que nos faz sair do monótono, tá certo? É aquela sede de poder, é aquela sede de ambição, é aquela sede que você tem de você falar assim, eu não vou deixar com que nada me abale e eu vou mostrar para a pessoa que eu sou uma pessoa linda, que eu sou uma pessoa maravilhosa, vou me arrumar, eu vou me enfeitar toda para que ele possa ver a mulher maravilhosa que eu sou. É o alavanque da sua autoestima, é o alavanque da sua ambição, tá certo? São as paixões dentro de você que alimentam a sua vida. É quando você está esbanjando, é quando você junta um dinheiro, por exemplo, para você ir em uma festa que ela é cara, mas você junta um dinheiro para isso porque você quer viver aquele momento. Quando você está lá sentindo aquele gosto gostoso de uma certa luxúria misturada com um certo ego ali, quem está ali é o diabo alimentando a sua vontade. Sem o diabo na nossa vida, eu digo a carta aqui, sem o diabo na nossa vida, a gente não teria vontade de conquistar cada vez mais coisas melhores. Só que o próprio diabo, apontando para cima, para o caminho da evolução, ele fala o seguinte, você vai evoluir, mas você precisa sim dessa ambição, você precisa sim desse apego ao que você quer, só que se isso for demais, isso vai te animalizar, isso vai te retroceder, tá certo? Qual é a ideia? A ideia de que a gente veio dos macacos, né? De que o animal ele é um ser inferior a gente no sentido evolutivo da palavra, né? E a ideia que está aqui é essa, de que às vezes a gente se apega muito a amor, a financeiro apenas, a gente esquece da gente mesmo. E é uma carta que fala, assuma o seu lado sombra, tá certo? Assuma o seu lado sombra, assuma os seus defeitos, a sua personalidade, tá certo? O diabo, às vezes, em algumas situações, gente, ele pode representar também para mim um apego, por exemplo, à política, um apego a certas máscaras cotidianas que você, que todo mundo já se apegou. Não adianta falar assim, eu nunca vivi de máscaras, eu sou uma pessoa... Eu odeio esse discurso de coach, gente, odeio isso. Porque você não pode ter máscaras nunca, porque eu odeio hipocrisia. Gente, quando você fala assim, eu odeio hipocrisia, você já foi hipócrita uma vez na vida, você já se tampou com uma máscara uma vez na sua vida e você vai caminhar para a sua evolução quanto mais você se aproximar da sua essência e manter com você tudo isso aqui que faz bem para nossa alma. Esse desejo de luxúria que gera mais desejo de luxúria, esse desejo de ambição que gera mais desejo de ambição, esse desejo de sexo que gera mais desejo de sexo. Isso é bom, não é ruim. Só que não deixe a sua vida ficar refém disso, você ficar preso a isso e você retroceder no caminho da sua evolução, do seu ser e de quem você é e do que é a sua alma nua e crua. Assuma de uma vez por todas que você também é sombra. Não tente ser uma pessoa perfeita, não tente ser uma pessoa que seja apenas luz. Onde existe luz, existe sombra, onde existe sombra, existe luz e a sombra existe graças à luz. Assuma isso para você. É o que eu tenho a te dizer hoje. O diabo, o tinhoso.